paz para todo o povo de Deus. Quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos, aos milhares e milhares de ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã, é o seu irmão em Cristo, Evangelista Deus Medina. Estou aqui falando com vocês diretamente do canal Missão e Resgate. E o meu desejo neste dia de quarta-feira, hoje dia 16 de novembro de 2022, o meu desejo é que Deus venha abençoar poderosamente as vossas vidas. Queridos, eu estou feliz servindo a este Deus. Eu estou feliz servindo a Cristo. Espero que vocês também estejam felizes servindo ao Senhor Jesus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos socorre no momento difícil, é Ele que nos fortalece quando estamos fracos, é Ele que abre a porta quando batemos, é Ele que nos socorre quando precisamos de apoio, de socorro, de ajuda. E por isso precisamos adorá-lo, precisamos exaltá-lo, glorificar e testificar das suas maravilhas. Porque Ele deu a sua vida para nos resgatar. E é maravilhoso nós servimos a este Deus. Eu quero deixar uma palavra nesta manhã, para a meditação dos vossos corações. Vamos ler uma palavra aqui no livro Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e o versículo de número 11 diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele regozijamos. Se o negamos, também Ele nos negará. Se sofremos,
também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Palavra fiel é esta. Escreveu o apóstolo Paulo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo foi um grande perseguidor do povo de Deus. Foi um grande empecilho, foi um grande trabalho, foi uma pedra de tropeço para os crentes, para os servos de Deus. Era um espinho, era um calo no sapato, que o povo de Deus tinha que andar pregando o evangelho escondido, se escondendo aqui e ali, e ele mandava procurar aonde tivesse crente, ele mandava prender os livros, ele perseguia, ele prendia, eles espancavam e até matavam homens, mulheres e crianças, sem piedade. Mas quando teve um encontro com Deus, Saulo de Tarsis foi transformado pelo próprio Deus e passou a ser chamado de Paulo. De Saulo de Tarsis, perseguidor do Evangelho, passou a ser chamado de Paulo, apóstolo Paulo, pregador e sofredor por causa do Evangelho. De sorte que ele tinha que andar fugindo de um lugar para o outro para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus. Muitas vezes foi preso, muitas vezes foi espancado, quase até a morte, mas o Senhor o deu vitória. E aqui ele escreveu dizendo: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Porque o próprio Jesus disse: se negarem o meu nome, eu também os negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas se for fiel, todos quantos forem fiel, eu confessarei os seus nomes diante do Pai e dos anjos. Por isso, Paulo escreveu aqui dizendo: se o negarmos, também ele nos negará. Se nós for infiel,
ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Se eu for infiel, se você for infiel, Jesus permanecerá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Lá na cruz do Calvário, quando Pilatos, diante do sacerdote, quando Jesus caminhava para o Calvário, quando Pilatos interrogou Jesus, perguntando se ele era verdadeiramente o rei dos judeus, quando ele disse, és tu o rei dos judeus? Perguntando para Jesus, ele, o próprio Pilatos, confirmou que Jesus era o rei dos judeus. Jesus lhe respondeu dizendo, tu mesmo dizes, tu mesmo disseste, tu mesmo já confirmou que sou eu o rei dos judeus. E nós não temos o porquê negar a Jesus. Mas o mundo continua negando Jesus. O povo continua negando Jesus. Pedro negou a Jesus e se arrependeu a tempo. Mas Pedro negou a Jesus para cumprir a palavra fiel que veio do Mestre. Porque palavra fiel. Jesus disse para Pedro, porque Pedro disse que dava a vida por Jesus. E aonde Jesus fosse, ele ia também. Se tivesse que morrer com Jesus, ele morria. Mas para cumprir o que Jesus disse para ele, porque quando o homem diz que mata, diz que morre, ele está falando, é carne que está falando, é espírito. Satanás achou que Jesus ia se alegrar com a conversa de Pedro, com o propósito de Pedro. Satanás pensou que Jesus ia ficar contente com aquilo. Tem um companheiro para me ajudar a encarar a situação. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, sabia que não era a vontade de Pedro. Sabia que era Satanás que estava tentando a vida de Pedro. Jesus disse o quê? Jesus repreendeu a Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não mandou Pedro para trás dele. Jesus mandou o Espírito que estava falando na boca de Pedro. O Espírito do engano. O Espírito da guerra. Jesus disse, esta batalha é minha. Eu não preciso que os meus discípulos queiram lutar por mim nessa batalha. A única coisa que eu preciso que eles façam é orar. A única coisa que eu preciso que eles façam é orar. Jesus não quer que você anda por aí brigando com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu vizinho. Jesus não quer que você entre em guerra.
em contradição, em desavença, Jesus não quer que você acompanhe, que você entre na turbulência deste mundo, na pestilência. Jesus quer que você ore. A batalha é ganha. A batalha é Jesus que batalha por nós. Ele só quer que nós oramos. Jesus quer que nós buscamos a sua presença. Que se for preciso guerrear, Ele manda um exército de anjos para guerrear por nós. Não precisa nós brigar, porque se nós brigar, vai haver derramamento de sangue. E o único sangue que era lícito ser derramado foi aquele que Jesus derramou na cruz, para que não houvesse mais derramamento de sangue. Então Ele não quer nós em guerra com nossos irmãos, com os vizinhos, com os familiares. Ele não quer nós em guerra com as igrejas, uma igreja contra outra, um pastor contra outro pastor, obreiro contra obreiro, obreiras contra obreiras, não. Ele não quer esse tipo de guerra. Mas Ele quer que nós entre todos juntos numa guerra santa de jejum e oração contra o inferno, contra aquele que procura nos destruir, acabar com a igreja de Deus. Ele quer que a sua igreja ore. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pega aí a sua vasilha com água. Que Deus faça uma melhor mensagem no vosso coração. Ora comigo. Eterno Deus e amado Pai, eu apresento a Ti, Senhor, todos os milhares e milhares de ouvintes da Tua Palavra, as pessoas que vão assistir este vídeo. Senhor, aquele que está doente, cura, aquele que está abatido, fortalece, levanta o caído, ressuscita aquele que está morto espiritualmente, Pai. Fala no coração de cada um, Senhor. Eu apresento todos a Ti, as famílias, os lares, e peço a Tua bênção sobre a vida de cada um. Senhor, esta vasilha com água, unge, Senhor, transforma num remédio forte e poderoso, Pai, porque as pessoas vão usar, elas vão beber e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Queridos, pode tomar esta água, é uma água santa. A partir deste momento não é mais uma água normal, uma água comum, mas é uma água transformada pelo poder da oração. Pode tomar, pode fazer uso da mesma, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amados, fica com Deus, fica na paz, orando, vigiando. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fica na bênção, fica na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.